Olá, meu amigo empreendedor, tá começando agora mais uma Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha. E hoje eu tô aqui com ele, Marcílio Nascimento, cara, grande consultor e educador financeiro. E ele vai trocar um pouquinho aí de experiências com a gente aqui, falando sobre essa dinâmica de como que ele tem ajudado outros empresários a desenvolver essa parte de finanças nos seus negócios e como alocar os seus recursos da melhor forma possível. Mas antes, eu vou perguntar para o Marcílio como que ele chegou a isso, cara, a se tornar um educador financeiro. Ele é membro do Mentalidade Master, ele está com a gente aí, avançando, né, cara, caminhando aí com a gente. Sempre. Cara, fala um pouquinho, Marcílio, pra galera aí, se apresenta aí e fala um pouquinho como que você encontrou esse mundo da educação financeira, cara. Eu sou Marcílio Nascimento, eu comecei minha jornada, a grande alavanca, né, o grande ponto, assim, que marcou na minha vida foi o momento que eu estava passando por algumas dificuldades. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, meu pai ficou uns 3 anos, assim, sem trabalhar, né, e aí eu passei por algumas dificuldades e tal, e aquilo foi uma coisa muito marcante para mim, emocionalmente, né, tal, que aí eu tomei uma decisão naquele momento da minha vida. Eu falei, cara, eu nunca mais quero que nem minha família e nem as pessoas próximas a mim passassem por aquilo. Aí depois de um tempo, fui maturando aquele problema, e aí tive o contato com um livro que hoje é bem famoso, chama Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí aquele livro foi um livro muito importante para mim, porque ele começou a me dar direcionamentos, ou diretrizes, conceitos, fundamentos, que eu comecei a ver como, falei, cara, isso aqui é a verdade, ou isso daqui é talvez algo que funcione e que ninguém fale para ninguém, né? E aí, depois que eu li aquele livro, eu comecei a estudar mais esse assunto, comecei a ir atrás de informação. Beleza, tudo legal. mais. Então você, antes de você decidir trilhar uma carreira nesse caminho, Isso foi. você se deparou com esse livro. O que tinha de tão interessante nesse livro, cara, que fez assim você abrir tua mente para essa realidade e tomar até essa decisão de no futuro, né, vir a se tornar um educador financeiro? Tá. Esse livro ele traz alguns conceitos que não são tradicionais e que vão totalmente contra ao que o mercado está oferecendo para as pessoas, né? Então, uma delas é explicar para as pessoas o que é um ativo e o que é um passivo, né? Então, se você ir tecnicamente para o lado contábil, de contabilidade, que é quem traz esse tipo de conhecimento, né, ou de gestão empresarial, você vai ter um conceito, um fundamento que é totalmente, assim, uma coisa que ninguém entende na prática, né? E ele traz ele resume isso de uma forma muito simples, né? Ele fala que o ativo põe dinheiro no seu bolso e o passivo tira dinheiro do seu bolso. Então, quando você começa a ver isso de uma forma que é muito contraintuitiva, né? Se você olhar por esse aspecto, você começa a ver que tem, por exemplo, o seu carro, né? Que você acha que é um seu ativo, ele na verdade é um passivo, né? Se você levar isso para uma pessoa que trabalha com carro, ele é um ativo, porque ele tá trabalhando, tá usando o dinheiro lá, né? Tá recebendo dinheiro por aquilo. Mas, por exemplo, para você como consumidor, ele se torna um passivo, que é um gasto que você vai ter exatamente, com carro, exatamente. Então você vai ter lá gasto com imposto, né? Combustível, manutenção do carro, uma série de coisas, né? Aí a gente começa a entrar em algumas questões mais técnicas, né? Depreciação do carro, o custo de você ter o dinheiro preso lá no carro, né? Que eles chamam lá de custo de oportunidade, e que hoje está começando a ficar muito caro isso, né? Então acaba não valendo a pena você ter um carro. Uma outra coisa que às vezes as pessoas acham que são ativos são imóveis, né? Então, por exemplo, o seu apartamento ou sua casa, ele não é um ativo, né? Ele é um passivo, porque ele está tirando dinheiro. Então, mas espera aí, eu tenho uma casa que eu construí, né, para casar, né? E eu alugo ela hoje. Hoje eu moro em outro lugar, mas eu alugo essa casa. Perfeito. Isso é um ativo ou um passivo? Isso é um ativo. É um ativo. É um ativo. Por quê? Porque você conseguiu transformar
essa situação, você reverteu o cenário de estar numa posição passiva com relação a isso, né? De, não, é uma casa e eu moro nela, né? E aí você leva isso para o lado de, eu vou fazer com que essa casa me gere dinheiro, Tá bom. né? Então você transformou. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o seguinte, que você ter um ativo ou um passivo depende muito mais de como você trata aquilo na sua vida do que tecnicamente aquilo, conceito daquilo, entendeu? E isso vale para qualquer coisa na vida. Legal. Ainda falando sobre essa dinâmica do pai rico e o pai pobre, né? Como que é a mentalidade de um pai rico e como que é a mentalidade de um pai pobre, segundo esses princípios, ou até mesmo segundo os seus estudos, porque você não ficou limitado sim, a esse a gente livro, vai para outras todos coisas. os seus estudos e tudo que você tem desenvolvido aí com a tua empresa e tudo mais. Certo. Então, a mentalidade do pai pobre, né, é uma mentalidade onde forçava as pessoas a continuar estudando no sistema tradicional. Então, você vai lá, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um MBA, e você vai indo. Isso aí é uma coisa infinita, se você ir lá, né, com muita vontade ao pote, né? E isso é uma das coisas que hoje não faz muito sentido, porque o que começa a acontecer? As pessoas começam a se formar, né, começam a buscar por cargos ou uma posição de trabalho melhor, mas não necessariamente aquela posição está disponível para ela no mercado de trabalho, né? Uma outra coisa é que ela precisa trabalhar, vai procurar formar aposentadoria ou depender da aposentadoria do governo, né? E a gente está vendo aí o que está acontecendo hoje, Sim. né? Reforma, essas propostas e tudo mais. Exatamente, a gente não sabe, na verdade a gente até sabe, né? Tem algumas pessoas que tratam isso de uma forma, né, intocável, mas a gente sabe que isso não vai dar muito certo, né? E aí isso é um outro tipo de coisa que a classe média, os pobres ficam embutindo isso na cabeça dos filhos e acaba não dando muito certo quando eles crescem, têm uma família e aí começam a ver que aquilo não vai funcionar muito bem, né? Então a gente já está no momento hoje que a gente veio recebendo essas informações dos nossos pais, dos nossos avós, né? E agora a gente está vendo que aquilo que eles continuam falando para nós não vai funcionar para esse momento que a gente está vivendo do mundo. A velocidade da tecnologia é a cada segundo. Né? E a mentalidade do pai rico? Então, e a mentalidade do pai rico é o seguinte, ela preza pela educação financeira, né? Onde as pessoas precisam ir em busca de educação para que elas tenham independência para ir atrás de resolver os seus problemas financeiros. E não, por exemplo, chegar no banco lá e falar, cara, qual é o melhor investimento que você tem para mim, né? Isso não vai funcionar muito bem porque, no final das contas, o banco está sempre querendo vender. Porque o gerente do banco ele tem um papel de vendedor, ele tem metas para bater. Então, ele não vai conseguir te falar se aquilo é bom ou ruim para você. O único interesse dele é fazer com que você entre na dele. Isso aí é muito engraçado. Tem uma vez eu tava, né, a gente tá nesse processo de crescimento do mentalidade empreendedora e tal, e com o crescimento vem os desafios de lidar com finanças, certo, né, da melhor forma possível para que você possa multiplicar o que você recebe, o que você consegue capturar de valor do mercado. E aí eu tava lá e tal, com uma quantia em caixa na conta, e a gerente do banco, né, ligou para eu ir lá conversar com ela e tudo mais, e ela veio me fazer uma proposta, né, de aplicação e tudo mais e tal, e me contou os grandes benefícios do título de capitalização. Que seria, né? Cara, como que você vê isso e por que o banco ele não é o melhor lugar pra gente colocar o nosso dinheiro, cara? Eu acho que tem duas coisas que são importantes, né, nesse ponto aí. A primeira é isso que a gente acabou de falar, né? O banco ele tem os produtos que ele consegue remunerar melhor a ele do que a você. Então, remunerar, o que eu quero dizer com remunerar? Ele vai fazer com que aquilo seja bem melhor para que ele detenha aquele dinheiro na mão o maior tempo possível. Então, uma das coisas, as histórias, ou o que eu chamo canto da sereia, né, é dizer que
você vai ter que investir para o longo prazo, né? Isso é uma coisa que vai funcionar muito bem, porque se a gente está num momento hoje que dali a 6 meses a gente nem sabe o que está acontecendo na nossa vida, porque é tudo muito dinâmico hoje em dia, quem diria daqui a 20 anos, né? E aí você fica acreditando que as coisas sempre vão subir, né? Por exemplo, o mercado de ações sempre vai subir. Isso é uma coisa também que não é uma verdade. É uma crença, mas é uma crença que é espalhada geral, por né? aí. Que é espalhada, né? Que tem que a tendência sempre vai ser de crescimento. Exatamente, de estabilidade, né? Uma coisa sabe que não existe. Que não existe. E isso é uma das coisas. A outra coisa que existe, né, é que a gente tem um efeito aí que chama inflação, né? Uma força invisível. O que é essa força invisível? Essa força invisível é o poder que o seu dinheiro tem de perder valor, né? Tem vários, tecnicamente falando, existem várias forças que pressionam ou fazem com que a inflação apareça. Mas deixar o dinheiro no banco ou numa aplicação que às vezes não tenha uma boa força de crescimento, né, para dizer um termo bem popular, faz com que o seu dinheiro valha menos daqui a algum tempo. Então, quanto mais tempo isso tiver lá, menos ele pode valer. E qual seria a alternativa para a gente poder começar a pensar em formas de rentabilizações reais do nosso dinheiro e não cair nessa armadilha aí dos bancos? Muito bom. Nós temos hoje alguns instrumentos que permitem isso, né? Mas o que eu acredito que valha ou que funcione muito mais é quando a pessoa busca educação ou informação para que ela tome essas decisões, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um instrumento mais comum que é o Tesouro Direto, né? Isso aí é voltado para pessoas que não têm grandes conhecimentos financeiros, né? E eu acho que é um caminho para que ela comece por esse tipo de investimento, para ela começar a aprender o que é o mercado financeiro, quais são as possibilidades, os termos, os jargões, qual que é o time, às vezes, das coisas, porque às vezes o cara vende um sonho, né? Não, em 6 meses seu dinheiro dobra, algo do gênero, né? Então, é importante começar por aí. Como a gente já sabe... O Tesouro Direto seria uma forma de aplicar o dinheiro que está, às vezes... de uma forma mais segura e livre dessa intermediação dos bancos. Exatamente. Por que é mais seguro? É bem importante assim, entender o que é o conceito de segurança e tal. O banco, existe um risco de quebrar. A gente não está livre dele, né? Hoje, assim, infelizmente a gente tem poucas possibilidades, né? Então dá uma impressão de... Mas as maiores empresas do Brasil hoje são bancos. É o Bradesco, Itaú, né? O Banco do Brasil são as 3 maiores empresas do Brasil. Isso. Em valuation, né? São os bancos. Mas mesmo assim existe esse risco. Existe o risco, né? Porque, por exemplo, o Uber apareceu aí para substituir ou concorrer com os serviços dos táxis ou de transporte pessoal privado, né? E criou um movimento que eu acredito que não tenha mais volta. O Uber vai acabar e a gente vai voltar a usar os táxis, né? Vamos continuar usando táxis? Vamos. Mas vai haver outras alternativas, né? Para os bancos, a mesma coisa, né? Hoje a gente está no movimento de fintechs, certo? As empresas de tecnologia financeira, isso, exatamente. Isso. Então, esse é um outro caminho que vai existir. Então, a gente tem, primeira alternativa é a pessoa que é bem mais conservadora, né? Eu vou investir no Tesouro Direto, né? Então, ela precisa saber que o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é a oportunidade que as pessoas têm de investir em títulos públicos, né? Que nada mais é que uma forma de você financiar o governo. O governo precisa de dinheiro, como você também, e aí ele tem uma alternativa que só ele pode fazer, ele imprime dinheiro. E isso é um jeito de imprimir dinheiro, né? Ele vai lá, emite um documento e fala assim, isso aqui é um título público. Você me dá R$800 hoje e eu te devolvo daqui 1 ano, 2 anos, R$1.000. Então, ele investiu. Um outro caminho
que são as fintechs, né? Então vão começar a aparecer fintechs que vão criar a possibilidade de você investir e às vezes remunerar melhor que até o Tesouro Direto. Vai trazer mais risco, né? Isso é normal, né? O mercado é desse jeito, mas é uma outra alternativa. Legal. Qual que é o grande diferencial da fintech? A fintech, ela traz essa filosofia de startup, de empresas enxutas que tem baixo custo, e aí você começa a ter até isenção de taxas para você investir, né? Então, a fintech divide o risco, né, com você, de falar assim, ó, a gente tem a oportunidade de você investir, você vai ganhar, sei lá, existe a possibilidade até de ganhar 30% ao ano, né? Legal. E só que aí a gente vai ganhar uma participação nisso. Ótimo, se você ganhar muito bem, eu também vou participar disso. Ganha. Todo mundo ganha, é uma operação ganha-ganha. Então, por exemplo, hoje, existe até uma empresa que já faz isso, que chama Nexus, né? O que eles fazem? Eles pescam, escolhem empresas que têm lá a necessidade de novos investimentos, analisam a empresa, ó, é uma empresa saudável e tudo mais, e falam assim, ó, a gente tem um projeto aqui de investir, a gente precisa de R$200 mil, né? Então, eles vão lá, criam uma estrutura para captar dinheiro, né? Falar, ó, as pessoas físicas podem investir numa empresa, né? E aí ela vai falar, ó, sei lá, 25% ao ano, né? Vai ter um período lá de execução do projeto que eles precisam, e aí depois disso eles vão devolver o dinheiro para você, e a empresa, e é o que acontece, a gente está naquele movimento de ganha-ganha, né? Tanto quem recebeu o dinheiro vai ganhar, a empresa que intermediou, nesse caso a Nexus, ganha também, e o investidor ganha também, né? Só que isso vai começar a acontecer com mais frequência quando as pessoas começarem a se educar melhor financeiramente para isso, porque é arriscado para quem não conhece isso, colocar nessa situação de eu vou investir naquela empresa, porque ela não tem conforto. Não tem confiança também, de poxa, e aí? Se der, o que pode dar errado? Exatamente. Não sabe o nível dos riscos, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Porque muitas oportunidades são perdidas porque a gente não consegue enxergar qual é o passo, né? Ou o que pode dar errado se eu der esse passo, ou Exatamente. o que pode realmente dar certo se eu der esse passo, né? E quando a gente tem essa clareza, a gente consegue avançar com mais segurança, né? Hoje, Marcílio, você tem levantado aí essa bandeira, né, da educação financeira e da pessoa se educar e dela conseguir entender e encontrar oportunidades, né, saindo dessa caixinha dos bancos e tudo mais. E eu tenho visto assim, o que você tem feito, esse trabalho que você tem feito consistentemente com seus clientes, a gente que pode, né, tá andando mais de perto, tá conseguindo observar isso e essa evolução dessa galera. E eu queria que você trouxesse alguns insights aqui para quem está vendo a gente, cara. O empreendedor que está ali do outro lado, ele é um cara que está nessa busca de acelerar o crescimento do negócio dele. Certo. Então ele tem um negócio, ou ele é um profissional liberal que está nesse desafio de crescer, de sair dessa caixa operacional e construir um modelo de negócio que avança e que escala. E ele tá ali já até conquistou algum capital, entendeu? Mas muitas vezes não sabe onde que ele vai colocar esse dinheiro, cara. Quais são as alternativas? Você falou de Tesouro Direto como um caminho inicial um pouco mais conservador, né? Fintechs como uma outra opção. Quais outras opções existem que o nosso amigo empreendedor pode observar e encontrar? Legal. Assim, a gente tem muitas possibilidades, né? E a gente pode, conforme a gente aumenta a nossa educação financeira, a gente começa a também aumentar o número de possibilidades que nós temos, né? Então, por exemplo, o mercado tradicional de investimento, ele te empurra lá que você tem algumas possibilidades, né? Que são geralmente 4, né? Ele fala que você pode investir em imóveis, pode investir em outras empresas, pode investir num negócio que eles chamam de commodities, né? Que são dólar, ouro, boi, café, essas coisas, né?
E tem as operações financeiras mesmo, né? Então, Bolsa o cara. de valor. Isso, bolsa, CDB, essas coisas, né? E aí dentro disso isso vai abrindo para o mundo, tal. Esses são os tradicionais. São os tradicionais, são oferecidos no mercado lá, eu costumo chamar que são os produtos de prateleira. Você vai lá no mercado, vai lá e compra, né? Existe essa opção. Existe a opção também dele investir no próprio negócio, né? Tá. Como que ele olha isso, né? Então, por exemplo, a criação dos negócios, ela tem dois objetivos, né? Às vezes remunerar o dinheiro que a pessoa tem, né? Falar, ó, eu tenho dinheiro aqui e tal, que vale mais a pena? Vale a pena abrir uma empresa ou, né, pôr no mercado financeiro e remunerar isso, né? Então, a gente tem um negócio que chama taxa Selic, que isso é uma taxa base. Então, é a partir daí que ele vai começar a pensar, vale a pena pôr no negócio ou não? Então, quando a gente tem uma taxa Selic que está, sei lá, relativamente alta, né, que acho que é o momento que a gente está, né, e aí vai começar a cair agora, a gente está num movimento de descida. Então, ele vai ter que ver, ó, o meu negócio paga mais do que, por exemplo, 12% ao ano de lucro, para mim, lucro líquido no final do frigir dos ovos lá. Então, se paga mais, então é um bom momento dele falar, ó, cara, continuo investindo no meu negócio porque retorna mais, né? Então, seria um movimento de reinvestimento. Reinvestimento. Para que ele possa acelerar esse crescimento. Exatamente, né? Então, vale mais a pena. Aí tem algumas pessoas que acham glamuroso, não, vamos trazer investidor, que não sei o quê, tal. Não é tão glamuroso assim, né? É um negócio que traz muitas responsabilidades. Então, esse é o caminho. Agora, se ele está num negócio que ele não consegue pegar esses 10% no final, então a sugestão é que ele vá buscar alternativas no mercado financeiro, né? E aí tem a coisa que é mais ainda hardcore, que eu chamo, é onde a pessoa começa a criar os próprios investimentos deles. Então, por exemplo... Fala mais sobre isso. Interessante esse negócio. Então, por exemplo, você tem o seu negócio, né? E aí eu tenho lá dinheiro para investir, certo? Tô procurando alternativas, né? E aí você está num momento que você precisa de dinheiro, né? E eu sou o cara posicionado lá que fala, cara, tenho dinheiro para investir, né? E aí você tem lá o potencial de crescimento, mas você não tem dinheiro, que também pode acontecer. Mas o seu negócio paga bem, né? Tem lá um potencial de crescimento que você fala, cara, quando chegar aqui nesse estágio, isso está tudo controlado, eu tenho controle, vou chegar lá, só que eu preciso de dinheiro. Então, existe a possibilidade de você ir lá e, então vamos fazer uma parceria, eu ponho dinheiro no seu negócio, né? A gente faz algumas reuniões para acompanhar e você vai tocando esse negócio. Seria um investimento anjo? Isso, exatamente. Nesse caminho. Exatamente. Entendi. Tem alguns casos, por exemplo, você entra nesse mercado mesmo de investidor anjo, vai contribuir com gestão do negócio e tudo mais, né? Vamos formatar aqui esses negócios aqui e tudo mais, né? Outras alternativas que tem, por exemplo, tenho dinheiro, quero investir no negócio, mas eu não conheço ninguém. Então, tem já ofertas disso que são as franquias. Pode ir lá, comprar franquias. Aí a gente está já no momento que a gente tem hoje micro franquias, não precisa de tanto dinheiro, tal. Tem alguns casos que ele precisa trabalhar, né, no negócio, mas tem outros que ele investe lá, estrutura o negócio, cria lá e aquilo vai remunerar melhor, né? Então, assim, isso é infinito, né? E tem outras coisas, por exemplo, eu já vi pessoas fazendo assim, tem um dinheiro, o cara, ele compra brinquedo de festa infantil. Brinquedo de festa infantil, né? E aí ele aluga aquilo por final de semana. Vai lá, ele tem contatos de bufês infantis, tal. E aí aquilo vai voltar o dinheiro para ele, sei lá, em 2, 3 meses. Tá bom. Entendeu? Então, são alternativas que você pode criar resolvendo problemas, né? Então ele vai lá, Fora do banco. Fora do banco, entendeu? Mas isso ele começa com a educação financeira, ele vai aumentando a educação financeira dele. Alternativas criativas depois que você domina esse processo que você ensina. Exatamente. Aí, por exemplo, qual outro caminho? Ele tem o mercado digital também. É uma outra possibilidade, né? A gente navega hoje. Isso, exatamente, Então tem esse mercado também que ele pode atuar, até fazendo parcerias com pessoas que já atuam nesse mercado, né? E aí nesse modelo, tem dinheiro, tal, tem pessoa que consegue gerar um volume grande de vendas, precisa de ajuda com relação a dinheiro que não tem, né? E aí às vezes ele vai avançando com esse negócio. Legal. Marcílio, eu quero já, antes da gente ir para fechar aqui nosso bate-papo,
Eu vou deixar um link para um artigo aqui embaixo, aquele artigo lá no blog do Mentalidade Empreendedora, um artigo escrito pelo Marcílio, Beleza. sobre as alternativas para investimento. Então, você tem um dinheiro que você quer rentabilizar esse dinheiro, o Marcílio aí selecionou um número, né, de alternativas possíveis para você rentabilizar esse investimento e encontrar possibilidades de investimento sem necessidade de fazer aí as aplicações e os títulos de capitalização de banco que acabam pagando menos do que a inflação, né? Isso. E sem deixar dinheiro na poupança, né? Que é um erro também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse erro que as pessoas acabam cometendo ainda hoje, ainda em 2017, né? Acabei de datar esse bate-papo aqui, né? Mas ainda, né, nesse ano, nesse século, as pessoas ainda continuam confiando na poupança como uma alternativa à rentabilização. Fala um pouco sobre isso e depois eu tenho mais uma pergunta interessante para te fazer. Então, Pedro, a gente vem de uma cultura muito que passou por algumas dores, né? Primeira delas foi essa questão da gente, a geração que veio de 94 para cá não viu isso, mas a gente passou por diversas mudanças de dinheiro no Brasil, né? Isso fez com que as pessoas embutissem isso subconscientemente de que o dinheiro a qualquer momento pode sumir, né? Então acho que talvez isso é a minha hipótese de que, um dos motivos de que as pessoas acreditam na poupança é esse, né? Tá. Então a qualquer momento o dinheiro vai mudar, tal. O outro é um outro evento que aconteceu, que foi o confisco das poupanças, né? Então a gente teve um presidente, que ele foi lá e bloqueou as contas das pessoas. Então, mas o cara bloqueou a poupança e as pessoas ainda continuam confiando na poupança. Eu não sei, assim, por que isso acontece, assim, é uma coisa a ser estudada, né? Mas acontece, então as pessoas ficam lá e deixam o dinheiro parado, porque a qualquer momento, né, enfim. Bom, por que isso acontece, né? Esse negócio, o efeito da inflação, por que ele é um efeito, uma força que é corrosiva? Porque toda vez que o governo precisa de dinheiro, né, como eu já falei antes, ele vai lá e imprime mais dinheiro. E isso é como se fosse uma metáfora que eu gosto de usar, é assim, você tem uma jarra de suco de laranja e ela tá pela metade, né? Aí o que você vai fazer? Você vai falar, cara, eu preciso de mais suco de laranja. Só que você não vai lá e vai espremer mais laranja, você vai lá e vai jogar água no suco de laranja. Aí o que vai começar a acontecer? O suco de laranja vai começar a ficar aguado, ficar ruim, né? Então é isso que acontece com o dinheiro também. Quando mais dinheiro é impresso, né, e jogado na economia, menos força ele tem. E esse menos força significa o seguinte: você vai ter R$100, né? Por exemplo, a gente está em agosto, vou imaginar, e aí você vai lá no mercado e compra 1 quilo de carne com R$100, tá? É um exemplo, né, extremo, só para ilustrar. No mês seguinte, você vai lá e com os mesmos R$100 fala, cara, eu vou comprar 1 quilo de carne. Só que você não compra 1 quilo de carne, você compra meio quilo de carne. E aí o que acontece? Você vai falar, não, é muito corrupto, o dono do mercado ele vai ganhar muito dinheiro. Não é isso. O que começa a acontecer? Um excesso de pessoas procurando coisas lá dá a entender que tem mais dinheiro na economia. Ele mesmo, quando vai comprar as mercadorias para abastecer o mercadinho lá, às vezes, já dá sinais de que ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas, né? Esse assunto é bem complexo, né? Mas assim, em linhas gerais, o que acontece? A inflação ela vai diminuindo o valor do seu dinheiro, né? E aí o que começa a acontecer? Quando o seu dinheiro está lá parado, ele não aumenta na mesma proporção que a inflação aumenta, né? Logo ele diminui. Mesmo que pareça que isso. Então esteja aumentando. Qual que é o erro grande? É a pessoa deixar o dinheiro na poupança, ver que ele aumenta, mas ela não mede o tamanho do aumento, certo? Okay. E uma outra coisa que joga contra é que às vezes é uma coisa muito doida, né, cara? Porque quem mede a inflação é o próprio governo, né? Então assim, a gente tem uma falta de independência, de quem mede a inflação, tá.
Quando você tem outras instituições medindo, você começa a ter várias médias influenciando aquilo. Então, às vezes tem coisas, por exemplo, você vai no mercado, você consome leite, carne e ovos. Só que entra na medição dessa instituição que é independente, sei lá, o preço do combustível, a energia elétrica, tudo mais. Então começam a entrar coisas que não estão diretamente ligadas àquela compra que você vai fazer. E aí começa a puxar para baixo as medições. Mas no fim das contas, a gente vê que não é a realidade. Quando a pessoa chega lá no mercado para comprar, ela perdeu o dinheiro. E aí, ao invés dela usar R$100 para comprar 1 quilo de carne, ela precisa usar 150, R$200. Né? Então esse é o principal fator. E aí começa a acontecer uma coisa que é muito perigosa, né? Porque as pessoas ficam acreditando que o banco vai dar o retorno para elas para cobrir isso, né? E aí acaba que no final não é a realidade. Entendi. Cara, muito bom trazer esses conceitos, né? É óbvio que não dá pra gente explorar a fundo cada um deles, são coisas que exigem uma dedicação maior, mas foi muito interessante poder a gente começar esse papo, né? Dar início a esse papo aqui na Mentalidade Empreendedora, porque a gente vai começar a falar cada vez mais disso, né? Inclusive esse bate-papo aqui marca, né, o início de uma série de artigos, de conteúdos relacionados a essa área de finanças que você vai trazer pra gente, né? Pro nosso canal tudo mais. E eu fico muito feliz de poder estar dividindo isso agora, né, com a galera aqui que segue a gente. Estou muito honrado, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade aí, falar com a sua audiência, né? E saber, cara, que é possível você rentabilizar o que você construiu, o que você conquistou. Exatamente. Porque o primeiro desafio que eu via da galera que acompanha a gente, que segue a gente no Mentalidade Empreendedora, há 4 anos atrás, quando a gente começou, era, cara, sair do zero e começar a executar alguma coisa. Sim, né? sim. Depois a gente passou desse âmbito, né, de ideia para execução e agora da execução para uma realidade de faturar, de crescer, e de gerar resultado, e de produzir capital. E de começar a se confrontar com a realidade. Exatamente. Né? Hoje a gente vive, né, com a comunidade do Mentalidade Empreendedora, com a galera, até mesmo dentro do Mentalidade Master, esses desafios de, cara, escalar, de crescer. Hoje a gente tem caminhado cada vez mais nesse âmbito do, cara, o crescimento dos nossos negócios. Como acelerar esse processo de crescimento. Sim, sim. Né? E, cara, com o crescimento vem saber lidar com as finanças da forma correta. Outras habilidades são necessárias. Outras habilidades são necessárias, saber contratar da forma correta, gerir da forma correta, para que a gente possa manter esse fluxo de aceleração e crescimento. Então, hoje a gente domina a arte de vender, né? E de otimizar o crescimento das vendas. Que é uma das habilidades tão importantes quanto ter um negócio, né? E agora cara, beleza, vendi, consegui ganhar grana. Qual é o próximo passo? Muito bem. O que eu posso fazer com esse capital para crescer? O que eu posso fazer com esse recurso para eu poder aproveitá-lo da melhor forma e, obviamente, respeitando o dinheiro, honrar esse recurso das pessoas que confiaram na gente e tudo mais e multiplicar isso da forma correta. Claro. Né? E aí eu fico, cara, muito feliz de ter você junto com a gente, podendo dividir os seus conhecimentos, dividindo tudo isso com a galera que segue o Mentalidade Empreendedora, para que a gente possa ir, né, caminhando para esse próximo nível de aproveitamento, né, dos recursos. E, cara, deixa aí, então um recado para essa galera aí que está seguindo a gente, deixa um recado de finanças, o que eles podem fazer para dar esse primeiro passo em direção ao caminho do investimento, obviamente além de te acompanhar e de acompanhar tudo que você está fazendo, né, cara? Legal. Acho que uma coisa que é tão importante quanto saber ganhar é como você administra isso depois, tá? Então, uma coisa que eu vejo acontecer e é um erro que faz parte dos princípios básicos, né? É quando a pessoa começa a misturar, né, às vezes o dinheiro que ela ganha com as contas dela, né? Então, num determinado nível, isso vai acontecer, mas acho que um ponto importante, e que eu já vi até casos de grandes empresas, quando precisa receber mais dinheiro, passar por esse tipo de dificuldade, é uma coisa que eu falei, nossa, isso é surreal, cara, não acredito que isso está acontecendo numa empresa desse tamanho, né? É quando os sócios
acabam misturando o dinheiro da empresa lá. O empresário, o empreendedor, vive a vida dele junto com a da empresa. Então, acho que uma coisa importante é comece já um movimento de separar essas coisas, né? Então, definir assim, ó, a partir desse mês eu vou ter um limite lá de 5, 10 mil reais de retirada. E é com isso que eu vou viver a minha vida, né? Não é uma coisa muito inteligente a pessoa ser mais rica do que a empresa dela. Né? Acho que das pessoas que a gente conhece comenta muito disso. Empresa rica é dono pobre, né? Exatamente. Empresa rica, dono pobre. Então, eu acho que esse é um movimento que é fundamental, porque quando ele começa a ver que a vida dele não é a da empresa, muitas coisas começam a acontecer. Uma delas é que ele começa a ver se a empresa está dando dinheiro de verdade, do jeito que ele está pensando que dá. O segundo ponto é que ele começa a ver que as despesas que ele tem, às vezes, são maiores do que a necessidade, né? a necessidade dele. E o terceiro ponto é que ele começa a ver que, putz, tem muitas coisas que eu posso melhorar no meu negócio, porque os números já estão me falando aqui. Só que se isso está junto, ele não consegue ver isso. Então o importante é separar. Ótimo. Muito bom. Beleza? Cara, muito bom. Galera, fica aqui a recomendação para você seguir o nosso canal, né? Começa lendo esse artigo aí do Marcílio, porque já vai te dar aí clareza dos próximos passos que você pode seguir, e segue acompanhando também o Marcílio aí nas redes sociais. O Instagram dele vai aparecer aqui, né? Marcílio CN. CN, né? Então, cara, segue aí e tamo junto. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Valeu.